90% já resolve isso. Glória a Deus, bom dia, igreja. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos, amém? Amém. Você está bem nessa manhã? Já foi abençoado até aqui? Aleluia. Deus seja louvado, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém. E até aqui o Senhor nos trouxe, domingo, dia 26 de novembro do ano de 2023. E nós estamos aqui na casa do Senhor para buscá-lo, adorá-lo e glorificá-lo. Eu quero que você já abra a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse. Nós vamos dar início a um tema hoje, ele não se esgota hoje, mas é um tema um tanto quanto relevante para a igreja e para a vida das pessoas. Capítulo de número 22 de Apocalipse, o versículo de número 3. 22, 3. Todos acharam? A palavra de Deus é assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Abra sua Bíblia também lá no livro de Efésios, capítulo 6, e o versículo de número 12. Efésios 6, 12. Louvado seja o seu nome, Senhor, sua palavra é bendita e maravilhosa. A palavra de Deus diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pode tomar o seu assento? Regiões celestes, mundo espiritual. Eu quero falar hoje, dar uma introdução sobre um tema um tanto quanto sério, um tema um tanto quanto relevante para as nossas vidas e que muitos nunca ouviram falar e talvez não dão o crédito necessário. Eu quero falar sobre maldições. Existe uma grande confusão no meio cristão, que algumas linhas acreditam que as maldições todas morreram no pé da cruz, que através de Jesus Cristo todos estão livres das maldições. E eu acabei de ler lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, que naquele dia, quando Deus regenerar todas as coisas, aí não haverá mais maldição. É um tema muito extenso, é um tema muito complexo, mas hoje eu só quero dar uma introdução a esse tema, uma pincelada em alguns aspectos, e que depois o apóstolo, a pastora, se quiserem dar sequência no tema, porque eu creio que é um assunto pertinente para a igreja, é muito interessante a gente se aprofundar nesse assunto. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, muitas vidas estão dentro das igrejas, e as pessoas, elas não conseguem encontrar a vida abundante prometida pelo Senhor Jesus. Porque Jesus, ele veio
para nos salvar, para nos livrar da condenação, do pecado, mas Ele também prometeu uma vida abundante. Amém. E tem muitas pessoas dentro da igreja que não conseguem desfrutar dessa vida abundante. Muitas pessoas não conseguem viver aquela situação que a própria palavra nos garante. As pessoas, parece que existe algo na vida de algumas pessoas que empaca, que não deixa aquilo andar, situações que acontecem, situações que do nada parece que está tudo fluindo, mas de repente parece que tudo volta atrás. Independente de você crer ou não crer, independente de você ser ignorante ou não a respeito desse assunto, ele não te livra das implicações. Não te livra. Ah, mas eu não creio nisso, bispo. Amém. Mas não te livra das implicações que isso traz para a sua vida. Nós lemos lá em Efésios 6 que a nossa guerra, ela não é contra a carne nem contra o sangue. É contra coisas espirituais. Contra as coisas malignas. E é uma guerra que é travada todos os dias. E num campo da invisibilidade. Ninguém vê. E a guerra está sendo travada. E porque não se vê, não se dá o crédito merecido àquilo. Nós temos que entender que existe um mundo natural. Vocês estão comigo? Amém. Prestem atenção. Existe o mundo natural, existe o mundo espiritual. E comparando um com o outro, o mundo natural é muito menor do que o mundo espiritual. Mas o mundo natural, Deus deu o domínio do mundo natural para o homem. O mundo natural foi dado pelo Senhor. Ele estabeleceu dessa maneira, para que o homem o governe. O mundo natural é governado pelo homem. E o mundo espiritual é onde se encontra todas essas coisas que nós acabamos de ler no livro de Efésios, capítulo de número 6. O mundo natural, ele interage com o espiritual. Vamos dar um exemplo. Imagine que o mundo natural... Quem já foi num aniversário de criança? Você viu o bexigão? Você já viu aquele bexigão que colocam? Já? É um bexigão que enchem de bala, de doce, essas coisas, e fica lá. Vamos imaginar que o mundo natural seja esse bexigão, onde o homem está ali dentro. Está ali dentro. Está cercado ali dentro. É o mundo natural. E o que está externo é o mundo espiritual. Existe uma barreira para que seja adentrado no mundo natural o mundo espiritual. Tem uma barreira. E essa barreira, ela só abre quando nós formamos alguns links. Você já viu no celular? Quantos já viram que foi hackeado o seu WhatsApp? Quantos? Graças a Deus eu não tive o meu hackeado, mas muitas pessoas já tiveram. Mas o invasor, ele entrou dentro do seu celular porque ele quis, da maneira como ele quis entrar? Não.
O seu celular é blindado. Ele entrou porque ele te enviou um link. E aquele link, você acessando aquele link, você deu o direito dele entrar dentro do seu celular. E aí ele fez a bagunça. Roubou os dados, roubou as informações, mandou o WhatsApp para sua lista de contato pedindo dinheiro, se passando por você. É mais ou menos assim o mundo espiritual. São portas que são abertas. São portas que vão dar legalidade para que os demônios possam agir na vida das pessoas. O que vai abrir a porta no mundo espiritual? Toda vez que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos acessando o link de invasão para que Satanás entre nas nossas vidas. Ele não sai entrando na vida das pessoas aleatoriamente. Eu estou fazendo um estudo, eu não sei se o apóstolo concorda. Depois a gente pode debater esse assunto. Que os demônios, eles não atravessam paredes. Os demônios, eles não entram nos ambientes atravessando paredes. Eles entram nos ambientes pela porta. E só se existe legalidade. E eles também, para sair de um ambiente, eles têm que sair pela porta. E aí o camarada está dentro da casa dele, tem demônio agindo ali, começa uma oração dentro da casa dele, de porta fechada, e manda o demônio sair. Só vai causar irritação, porque a porta está fechada. Então, o mundo espiritual é um mundo de legalidade, tanto para Deus quanto para Satanás. Jesus morreu por todos, sim ou não? Amém? Amém? Morreu por toda a humanidade. Toda a humanidade vai ser salva? Não. Porque você tem que acessar o link da salvação. Você tem que ir lá e clicar no link da salvação. Você tem que ir lá e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É aí que existe uma grande confusão no meio cristão. Porque eles acham que apenas o fato de Jesus ter morrido na cruz, as maldições acabaram, todas as maldades acabaram. Não! Ele morreu, mas você tem que acessar. Você tem que ir ao encontro disso. Senão isso não tem legalidade na sua vida. Não tem. E aí você vê uma série de pessoas vivendo e nada dá certo, aí você começa a entender o porquê talvez tantas coisas não dão certo na vida das pessoas. A Bíblia nos diz que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor, dos que temem ao Senhor. Redor é perto. Redor é perto. Mas a Bíblia também diz que o inimigo ele anda ao derredor. Derredor é um pouco mais distante. E ele está rodeando. Você já assistiu um filme onde a presa ela está ali e fica o leão rodeando a presa? Ele fica rodeando. A presa está ali. Imagina que é o gasofilácio. E o leão está rodeando. Ele está rodeando. É assim que o inimigo faz. Ele está rodeando ao derredor, querendo uma porta para que ele possa entrar. Uma legalidade dada para que ele possa avançar. Se nós pegarmos o livro de Deuteronômio 28,
A primeira parte do livro de Deuteronômio 28 fala das bênçãos do Senhor, decorrentes do quê? Da obediência. Só que do versículo 15 em diante, começa a se falar do quê? Das maldições. As maldições existem, gente. Elas estão aí. E elas atuam diariamente na vida das pessoas. E as pessoas vivem e não se dão conta disso. E o maior truque do inimigo, talvez seja enganar as pessoas sobre a sua existência. Esse é um tema um tanto quanto eu prego ele no temor do Senhor e peço a proteção do Senhor sobre a minha vida. Porque toda vez que é tocado num assunto assim, o inimigo se levanta. Mas maior é o Deus a quem nós servimos. Porque ele acaba sendo desmascarado. E o que o inimigo não quer, ele quer trabalhar no oculto. Ele quer trabalhar de forma escondida. Porque se você não dá crédito a ele, ele tem liberdade para agir. Por que você vai lutar contra algo que você não sabe? Então o mundo espiritual é assim. É um mundo de ilegalidade. Se você pegar lá o livro de Gênesis, capítulo de número 4, quando Caim está perto de cometer o erro, Deus olha para ele e fala assim: ô Caim, o pecado está ao seu redor, meu filho. O pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Exatamente, lá atrás. Só que se você for lá para Apocalipse, Jesus fala para a igreja dele, que ele está falando isso para a igreja, não era para a vida de qualquer um. Eu estou na porta, eu estou batendo, mas eu só vou entrar se você deixar. Ele está falando para a igreja dele, porque a igreja dele estava deixando ele de fora. Então são os dois extremos. O mal para entrar, lá em Gênesis, cabia o homem dominá-lo, abrir a porta ou não. Quando Deus fala para Caim, o mal está batendo a sua porta, cabe a você dominá-lo. E Jesus, para entrar também, a luz entrar, também está dizendo, você precisa abrir a porta, senão eu não entro. A salvação está aí para todo mundo, mas nem todos serão salvos, porque não estão dispostos a acessá-la, não estão dispostos a abrir a porta para que o Senhor entre. É assim o mundo espiritual. E vou além. É tão sério porque existe o pecado de responsabilidade pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Mas existe o pecado de ordem geracional. Porque eu pequei, as minhas filhas não vão para o inferno. Se elas aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, elas vão ser salvas. Mas o meu pecado pode tirar a vida abundante delas. Vocês já viram famílias em que o pai é beberrão, o avô era beberrão, o pai é beberrão, o filho é beberrão, o neto é beberrão, e vai se perpetuando. Isso é uma maldição, gente. Está ali dentro da família. São demônios que estão agindo ali. Isso nunca foi quebrado. Mas a pessoa aceitou Jesus, amém. Mas a maldição, ela está agindo porque ela ainda tem legalidade ali. Daniel entendeu isso. Se você pegar o livro de Daniel, capítulo de número 9, ele entende que aquele cativeiro que eles estavam vivendo veio por causa do pecado dos seus antepassados.
E o livro de Daniel, capítulo de número 9, ele faz confissão do erro dos seus antepassados, de tudo aquilo que eles fizeram. O mundo espiritual é sério. Quando Deus chama Moisés para estabelecer a lei, porque muitos acham que Jesus cancelou a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei cerimonial, de ofertas e todas essas coisas. Mas a lei de responsabilidade pessoal, ela existe. Os 10 mandamentos vigoram até hoje, igreja. Os 10 mandamentos, a maior parte das ordenanças e do que Deus mandou a Moisés falar, Deus apenas falou. Mas os 10 mandamentos Deus escreveu. Ele mesmo escreveu. Uma nação, ela tem uma constituição. O que é a constituição? É a lei maior que rege a nação. Está ali, tudo estabelecido. A constituição do reino, do mundo espiritual, se baseia nos 10 mandamentos. Burlou aquilo, você está transgredindo. Você está abrindo portas. É um mundo de legalidade. Aqui na Terra a gente vive. Por que você tira a carta e não pega um carro para dirigir? Alguns burlam isso. Mas por que você segue isso? Porque a lei determina que alguém habilitado é o que pode dirigir um veículo. Por que você não sai entrando na casa dos outros e roubando? Porque a lei estabelece que você não pode roubar. Por que você se sujeita a um monte de coisa? Porque existem regras, existem normas, existem critérios que devem ser seguidos. E aí no mundo espiritual a gente acha que pode se viver de qualquer maneira, que não existe consequência, que não existe regra, que não existe lei. Engano. Existe. Existem regras, existem leis, e quando elas são burladas, quando elas são desrespeitadas, maldições começam a ocorrer. E as pessoas não se dão conta disso, gente. E as pessoas não se dão conta disso. É muito sério. É o que eu falei, o assunto é longo. O assunto requer um estudo bem elaborado. Então, todas as vezes, o que abre portas no mundo espiritual? Obediência ou desobediência. Quando você obedece a lei, quando você obedece o que o Senhor quer, você abre portas para que as bênçãos do Senhor te acompanhem, para que as bênçãos do Senhor te alcancem. Quando você abre as portas para a luz, para o Senhor entrar. Agora, quando o pecado ele é concebido, o pecado ele vem da desobediência. Quando o pecado é concebido pela pessoa, ela deu uma escritura na mão de Satanás, falando assim, você pode tocar na minha vida. Porque ele não pode sair tocando na vida das pessoas. Ele toca, porque as pessoas dão liberdade para ele. Todos a quem ele tem escravizado, todos a quem ele tem sapateado, cirandado a vida da pessoa, a pessoa deu uma escritura, uma procuração na mão dele falando, pode tocar. É muito sério. É tão sério que eu sei que na minha família, antes de falar disso, é tão sério quando existe algo que acontece
que reverbera no mundo espiritual. Vocês sabiam que nos Estados Unidos tem uma lei que uma casa, isso está acho que é no livro de Levítico, eu não lembro o endereço, mas depois eu posso passar para a igreja, que se você construir uma casa e ela tiver andar, e você não construir um parapeito, e alguém cair dali e morrer, você é culpado pelo crime de sangue daquela vida. É tão sério que nos Estados Unidos, casas que houve crime de sangue ali dentro da casa, ela é vendida mais barata. É mais barato o valor da casa. No Japão, nem usam mais a casa. Nem usam mais a Deixa lá casa. pra alugar. É muito sério, gente. É tão sério, porque eu acabei de falar sobre o pecado de responsabilidade pessoal, a alma que pecar, essa morrerá. E o pecado que gera consequências geracionais. A minha mãe, ela praticou 2 abortos. E aborto no mundo espiritual, para quem acha que não tem problema nenhum, as pessoas que estão brigando para legalizar o aborto, o pecado do aborto, ele é um pecado de sangue. E quando é cometido um aborto, se estabelece uma maldição de sangue na família. E esses demônios começam a agir, causando morte na família. É muito sério. Meu pai já foi recolhido pelo Senhor. Para a honra e glória do Senhor, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas ele que fez a minha mãe abortar 2 filhos. Os 2 primeiros filhos da minha mãe foram abortados. Impressionante. Acreditem se quiser. O relacionamento do meu pai com a minha mãe foi o segundo relacionamento dele. Ele já tinha um casamento e houve uma separação. E nesse casamento ele tinha 4 filhos. Ele se separou, depois conheceu minha mãe e formou família com a minha mãe. Da onde nasceram eu e meus irmãos. E ele fez a minha mãe cometer o aborto de 2 crianças. E nesse primeiro casamento do meu pai, 4 filhos ele teve. 2 morreram. Um com 30 anos e outro com 40 anos. 48 anos. Ele perdeu 2 filhos. Você acha que é coincidência? 2 foram abortados porque ele quis. E 2 morreram. Quando eu entendi a gravidade do mundo espiritual, das heranças espirituais, eu cheguei para o meu pai, para livrar a minha descendência disso. Eu cheguei para o meu pai e falei: pai, não sou teu juiz nem seu algoz. Não estou te julgando nem te condenando. Mas eu só quero regularizar uma pendência espiritual que existe dentro da família. Os motivos foram seus, eu não me envolvo nisso. Mas o Senhor fez a minha mãe cometer 2 abortos. E eu preciso que o Senhor peça perdão ao Senhor por causa disso. Eu preciso que o Senhor confesse isso. Ele confessou. E ele pediu perdão ao Senhor. Aí eu cheguei para minha mãe: mãe, porque isso já, foi ela sempre que disse, que contou, então não havia nenhum problema em eu conversar com a minha mãe. Falei: mãe, eu sei dos abortos, a senhora sabe, e isso gera uma consequência espiritual para a sua descendência. Eu preciso que a senhora confesse diante do Senhor e peça perdão pelo que foi cometido. E ela confessou e se arrependeu e pediu perdão para o Senhor. E essa maldição acabou ali. Glória a Deus.
E existem muitos fatos. Você ouve muitos testemunhos de pessoas que acontecem coisas na vida e elas acabam não entendendo. Porque primeiramente o pecado ele é de ordem pessoal. Se você pecar, você abriu uma porta para que o inimigo trabalhe na sua vida, e o ministério do inimigo, o trabalho dele, a profissão dele é morte, roubo e destruição. É isso que Satanás faz. Morte, roubo e destruição. Você deu a procuração na mão dele para ele causar morte, roubo e destruição na sua vida. É isso que aconteceu. Pecou? Está aqui, Satanás. Pode tocar. Aí, quando você toma essa atitude, ele não brinca. Ele entra. Então, o pecado é de responsabilidade pessoal. Você mesmo abriu a porta. Mas existem coisas que acontecem na vida das pessoas que elas não entendem. Que é algo, uma maldição geracional. Que vem ocorrendo. Que vem acontecendo. E você ouve alguns testemunhos relacionados a isso. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa, uma jovem, que ela se envolvia em muitos acidentes de trânsito, e acidentes graves, e assim, eram muitos acidentes que já tinham acontecido com aquela jovem. E ninguém sabia o porquê daquilo. Aí se investiga se ela vinha cometendo algo diante do Senhor, que o Senhor reprovava, que estava abrindo alguma porta para que o inimigo tocasse. Tinha uma vida correta, ela tinha uma vida correta. Aí começa a se investigar a família daquela moça. E o próprio Espírito Santo do Senhor revela aquela pessoa que estava fazendo esse trabalho de libertação com essa jovem, e revela, fala: filho, a família dessa moça era uma família que produzia cachaça, tinha uma das maiores destilarias de cachaça na região deles. Quantas vidas foram ceifadas por causa da cachaça que eles produziam? Quantos acidentes de trânsito aconteceram com pessoas embriagadas que tomaram a cachaça que eles produziam? Existia uma legalidade para Satanás estar tocando na vida daquela família, por causa daquilo que foi aberto, daquela porta que foi aberta, daquela situação que foi gerada. É muito sério. Outro testemunho, um casal de crentes, serviam a Deus, 30 anos de casamento, foram viajar para o Japão. Quando voltaram do Japão, começou uma perturbação na vida de ambos, do marido e da esposa. Uma perturbação de desejos, impulsos sexuais pecaminosos. O desejo dele ou dela de cometer adultério, fazer coisas erradas. 30 anos de casados, servos do Senhor, nunca aconteceu isso. Por que está acontecendo isso? Se investiga. Trouxeram do Japão um leque. Sabe um leque? Daquele? Um leque grande. E colocaram na parede. No leque tinha pintado a figura de uma geisha. Você sabe o que é uma geisha? É uma prostituta japonesa. Então, gente, você vai falar, mas bispo, você vai pirar o cabeção? Não, são portas que são abertas. Colocou um objeto dentro da casa que talvez foi consagrado para o inimigo, carrega uma figura de uma
algo demoníaco, é muito sério o mundo espiritual. As coisas que entram dentro das nossas casas, a gente tem que ter cuidado, gente. Tem que ter cuidado. Porque às vezes são coisas que entram, que é uma porta que o inimigo está usando para entrar. Ele não pode entrar de uma maneira, ele vai usar um artifício para entrar. Por isso que tudo que vem às nossas mãos, apresentamos ao Senhor, pedimos a bênção do Senhor. O mundo espiritual é sério. As coisas espirituais são sérias. Um outro testemunho, um rapaz, a vida dele corria tranquilamente, casa para morar, empresa, um empresário bem-sucedido. De repente, a vida desse camarada começou a dar tudo errado. Os negócios começaram a andar para trás, não dava mais certo, perdeu a casa em dívida, a empresa indo à falência. E se investiga, o que está acontecendo, Oram a Deus. Nesse caso, Deus teve uma misericórdia tremenda. Eles oram a Deus, ele e a esposa, e pedem para o Senhor revelar o que estava acontecendo, por que estava acontecendo aquilo na vida deles. Eles de joelho dobrado, orando ao Senhor, eles escutam fora da casa um barulho de quebrar uma louça. Sabe quando cai um prato, uma telha no chão? Plá! E dentro do quarto eles também ouvem um barulho. E eles vão ver o que é. 2 objetos se quebraram. O pai desse rapaz tinha ido viajar para o México. E lá no México ele achou bonito e trouxe uma imagem desse tamanho, de um mendigo mexicano. E deu de presente para o filho. E o filho colocou na entrada da casa a imagem do mendigo. E trouxe uma imagem menor do mesmo mendigo. E o filho colocou dentro do quarto. E quando eles oraram, essas 2 coisas se quebraram. Você entende? Um demônio que trouxe escassez, falência para dentro da casa e dos negócios. É muito sério. Então as coisas espirituais, elas se escondem por trás de coisas que muitas vezes parecem ser coisas irrelevantes. Por exemplo, quem viaja para o Havaí, quem já foi para o Havaí? Glória. No filme, Vitor. Glória a Deus. Quem vai para o Havaí, chegou no Havaí e recebe uma guirlanda. Sabe o que é uma guirlanda? Um colar de flores. Parece que é inocente. Parece que não tem problema nenhum. Mas se você for estudar o porquê que existe aquela guirlanda naquela região, porque todo objeto de algum lugar arremete à cultura daquele lugar. Cuidado com viagens. Cuidado quando você vai viajar, coisas que você compra na viagem, traz e bota dentro de casa. Aquelas guirlandas, o povo nativo ali do Havaí tinha um culto a demônios. Cultuavam demônios. E tinham as suas imagens de escultura. E para aplacar a fúria dos demônios, eles construíam esses colares de flores e colocavam no pescoço das imagens. Então, parece que não tem peso nenhum. Mas vai lá para o Havaí e recebe uma guirlanda no pescoço. Exatamente. Uma coisa simples. Então, gente, as maldições, elas existem. O inimigo, ele quer tocar na vida das pessoas. E ele usa as situações. Eu me recordo de um irmão da igreja onde eu me converti. Um parente dele foi viajar e da viagem trouxe uma boneca para a filha desse camarada. Ela era pequenininha. As minhas filhas se lembram, Meu Deus, eu vou ler. O Espírito Santo vai me fazer lembrar o nome dela. E recebeu essa boneca.
do momento em que essa boneca entrou dentro da casa dessa família, essa menina não teve mais paz. Ela acordava gritando de noite, ela acordava perturbada de noite, ela acordava... Era um negócio perturbador. E a boneca estava dentro do quarto. Aí, ora, busca a direção do Senhor, e o Senhor revela que havia uma porta espiritual, com um demônio agir dentro daquela casa, naquele objeto. Então é sério, gente. O mundo espiritual é sério. Não é brincadeira, não. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo, não. Não brinca. Eu me recordo que uma vez eu comprei de um camarada um par de palheta. Você sabe o que é palheta? Que vai no limpador de para-brisa do carro. Aquele negócio do limpador de para-brisa. Eu comprei. E naquela época estava na moda umas palhetas duplas. Elas eram bem largas assim, cromadas. Elas eram lindas. Não sei se vocês se recordam disso. E ele veio e me ofereceu, eu comprei. Eu coloquei num caminhão meu, na época. Eu coloquei no caminhão, na mesma semana arrombaram o caminhão e roubaram um rádio amador que eu tinha dentro do caminhão, que custava 10 vezes mais o valor daquela palheta. Aquela palheta, com certeza, era roubada. Com certeza era roubada. Eu vi o entendimento de que ela era roubada. Eu dei uma procuração na mão do inimigo, para que ele pudesse tocar no que era meu. E é assim. O mundo espiritual é assim. Eu vou parar por aqui hoje. O tema é vasto. É interessante. E é digno da gente ter uma atenção especial para isso. Porque o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Ele não está brincando de causar morte, roubo e destruição na vida das pessoas. Ele não está brincando. Ele está aí para fazer isso mesmo. E ele faz bem feito. Ele destrói. Então, reflita sobre isso. Reflita. Quando Jesus estava sendo crucificado, para vocês entenderem o que é uma maldição e como ela se perpetua nas gerações. Quando Jesus estava sendo crucificado, Pilatos lava as mãos e ele fala assim para aquele povo: vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? Os judeus da época falam: nós queremos que você crucifique ele, que a culpa do sangue dele caia sobre nós. Isso persegue os judeus até hoje. Vocês acham que o holocausto de Hitler foi algo aleatório? Vocês acham que o holocausto, onde morreu milhões de judeus, foi algo apenas um fato histórico? Eles adquiriram, eles pediram aquela maldição sobre eles e sobre a geração futura deles. E os judeus sofrem até hoje. E o judeu que entende, ele tem que pedir perdão hoje ao Senhor pelo que os antepassados deles fizeram. Eu sou descendente legítimo. A minha linha de descendência do meu pai é legítima, italiana e espanhola. Mais espanhola ainda, porque a minha avó paterna, nascida na Espanha. E você sabe o que eu tenho que pedir perdão para o Senhor? Para que não tenha legalidade na minha vida, na vida da minha descendência, perdão da Inquisição espanhola, do que os espanhóis fizeram na Inquisição. Um monte de cristãos foram perseguidos e mortos. Eu sei se algum antecedente meu, da família da minha avó, sujou as mãos de sangue na Inquisição. É muito sério, gente. É sério. Então, nós temos que ter essa consciência espiritual e ter uma postura espiritual diante do Senhor e diante dos fatos. Você sabe que na África, e eu vou terminar, na África existem guerras tribais.
é uma tribo querendo matar outra. E isso vem de tempos, guerras tribais. Acontece na África. Uma tribo mata outra. Aí uma tribo se levanta contra outra tribo, mata, essa que é atacada foge para uma outra região, cresce, se fortalece, volta e mata outra tribo. E fica uma maldição de geração em geração. E isso é tão sério que se você ir para os Estados Unidos, existe nos Estados Unidos uma guerra de gangues de um povo negro, que são descendentes diretos ou indiretos dos africanos. E ainda existe essa guerra tribal nos Estados Unidos. Gangue contra gangue. É como se estivesse na África. Uma tribo guerreando com outra tribo. É uma maldição que vem se perpetuando, mesmo estando em outra nação. Investiguem a vida de vocês. Olhem se existe algo fora do normal, que acontece aleatoriamente que você não entende. Pode ser que exista uma brecha, algo que vem se perpetuando dentro da família, que encontrou uma legalidade. Depois a gente continua. Que Deus abençoe todos. No nome de Jesus. Quero chamar o apóstolo.